E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Bom, estou passando aqui para falar um pouco sobre o fico do Matheus Pereira, né? Matheus Pereira que não assinou a transferência com o Zenit da Rússia, mas dito isso, só depois da vinheta. Fala pessoal, eu sou o Rafa e estou passando aqui, né, para falar com vocês um pouco sobre o fico do Matheus Pereira, né? Ele vai continuar no Cruzeiro aí, pelo menos para os próximos 6 meses, né, até que a janela de transferências para a Europa se abre novamente ali em junho, né, na metade do ano, antes do Super Mundial, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero deixar um recado aqui dos nossos patrocinadores. Vocês sabem que todo vídeo do Cruzeiro a gente tem a parceria com a loja Acervo da Raposa. É isso mesmo, e eu trouxe aqui um exemplar que chegou para mim essa semana, na etiqueta original, tá? Essa aqui você não encontra em loja mais, só lá com eles, beleza? Muito linda essa camisa aqui é a camisa de treino, de 2024, né? Eu estou aqui também com um exemplar, né? A branca, que eu fui na academia com ela hoje, também de 2024. Você também encontra lá na etiqueta, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram deles, vou deixar o arroba aqui para vocês seguirem lá e já fazer o seu pedido. Tenho certeza que é o lugar do seu próximo manto. Fechou? Então, momento Maguila feito. Vamos falar um pouco sobre agora, né, o que está dando o título do vídeo aí, que é o fico do Matheus Pereira no Cruzeiro, tá? E eu também vou falar um pouco da minha opinião acerca disso também, fechou? Então, o Cruzeiro revelou detalhes da negociação, informações ontem trazidas pelo Samuel Venâncio, que o Cruzeiro tinha recebido uma proposta do Zenit no final da semana passada, né, se eu não me engano, na sexta-feira. Isso se tornou público ali na terça-feira dessa semana, né? Eu estou gravando o vídeo hoje na sexta. E aí, né, se criou todo aquele clima, porque a janela de transferências se encerraria ontem, na quinta-feira, às meia-noite, né? 18 horas daqui e meia-noite lá da Rússia, tá? Então se criou toda aquela atmosfera de se o Matheus Pereira ia ou não assinar o contrato, né? Se ia ou não se transferir para o futebol russo. Fato é que assim que o Cruzeiro recebeu a proposta, antes de abrir negociação com o Zenit, né, antes de abrir negociação ali com os russos, ele consultou o Matheus Pereira. Então ele chegou para o Matheus e falou assim: Matheus, ó, recebi essa proposta aqui, você falou que tinha interesse de ir para a Europa, avalia e vê se faz sentido para você. Ele avaliou, deu o sinal verde para o Cruzeiro continuar a negociação. O Cruzeiro continuou, uma proposta aí de 20 milhões de euros, tá? Ultrapassa aí a casa dos 100 milhões de reais. Então o Cruzeiro, que estava trabalhando ali numa pedida inicial de 25 milhões para o mercado interno, quando o Palmeiras estava avaliando, né, de fazer propostas para o Cruzeiro ali, para tentar tirar o Matheus Pereira. Então o Zenit ofereceu os 20 milhões, o Cruzeiro entendeu que era um valor que faria sentido, né? É lógico também que tem os outros 50% que ainda pertencem ao Al Hilal, mas ele entendeu que com esse valor e tendo, né, também o próprio desejo do Matheus em atuar na Europa, ele já tinha deixado isso claro em dezembro, que não queria continuar, que queria, né, se transferir para a Europa. Aí ele colocou sobre uma questão familiar, né, que agora ele vai ter um bebê e queria criar o filho dele na Europa e tudo mais, enfim. Então o Cruzeiro entendeu que essa negociação seria benéfica para o clube. Então começou todo aquele imbróglio, né, de fazer exame, de correr com a papelada e tudo mais. E aí ontem, às 18 horas, né, venceu o prazo, e aí a gente chegou à informação, né, igual eu falei com vocês, apurado aí pelo Samuca TV, tá, que o Matheus não assinou o contrato e com isso ele permanecerá no Cruzeiro, né? O Matheus aí que tem mais 1 ano e meio de contrato, mas pelo menos para os próximos 6 meses ele vai permanecer no Cruzeiro, que é quando, né, a janela se abre ali em junho novamente, tá? Aí eu fui tentar entender, né, hoje pela manhã, antes de gravar o vídeo aqui para vocês, o motivo, né, porque não seria somente vencer o prazo e deixou de assinar, não.
Então, de novo, né, apurando ali junto a Samuca TV, foi chegado à seguinte conclusão que o Matheus, ele, quando ele foi fazer a assinatura do contrato, ele identificou que houve algumas mudanças de cláusulas, né, que houve algumas coisas que antes tinha sido prometido e não estava no contrato impresso, sabe? E aí com isso ele foi orientado pelo seu próprio assessor, né, pelo seu próprio empresário, que é o Du Maluf, em não assinar esse contrato e permanecer no Cruzeiro para os próximos 6 meses. E assim o fez, tá? Depois disso tudo, né, o que eu tiro de conclusão, né? Nós já sabemos que o Matheus não quer permanecer no Brasil, né? Não é nem sobre a questão do Cruzeiro em si, né? Pelo menos é o que nos parece, mas é a questão, né, que ele coloca, que ele evidencia, principalmente nas entrevistas, que é uma questão familiar, né? Ele tem família que mora em Portugal, na Inglaterra, né? A família da esposa também mora lá, e ele queria estar mais próximo da família e também por questões de criação do seu filho ali, né? Quem não queria morar na Europa, quem não queria criar sua família na Europa, né? Até eu que sou mais bobo, enfim. Mas ele, igual eu falei com vocês, ele tem mais 1 ano e meio de contrato, então ele tem que honrar com esse contrato, né? Quando o Pedrinho foi fazer a compra do Matheus junto ao Al Hilal, lembrando que isso foi em junho do ano passado, me desculpa, o Matheus aceitou esse contrato de 2 anos, sabe? Aceitou todas as cláusulas e tudo mais, e 6 meses depois ele vira e fala, não quero continuar mais, né? Isso ficou muito estranho. É claro que a vinda de um filho muda muito, né, o planejamento e tudo mais, mas há de convir comigo que se o meu desejo é sair, então por que eu vou assinar um contrato de 2 anos, sabe? Por que ele então não falou assim, tenta um reempréstimo com o Al Hilal e tal, sabe? Por mais 6 meses até o final da temporada, entendeu? Assim, fato é que para o Matheus conseguir se transferir para a Europa na metade do ano, que é né, conforme o desejo dele, ele vai ter que começar a jogar bola, porque ele está devendo e muito, principalmente no finalzinho ali da temporada de 2024 e principalmente no início dessa temporada de 2025. Tá? O Cruzeiro, que montou um time todo em volta do Matheus Pereira, contava com ele, né, para ser o 10 do time, trouxe atacantes, trouxe ponta, reforçou o elenco para brigar, né, nas cabeças ali do Campeonato Brasileiro e também nas competições de mata-mata. E quando o Matheus revela que não quer continuar, dá uma sensação de quebra disso tudo, né, desse projeto e tudo mais. E o Cruzeiro vai ter que pensar, né, no plano B, imagino eu que já esteja pensando num plano B, para se caso realmente o Matheus saia no meio do ano, que venha um novo nome, né, para conseguir dar seguimento a esse projeto. Tá? E, de novo, se o Matheus quer ser bem visto por clubes europeus e principalmente por grandes centros, né, por exemplo, Itália, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Espanha, enfim, ele vai ter que passar a jogar mais bola, né? Então, o que eu penso? Qual que é a minha opinião? A partir de hoje, né, a gente já vai ter jogo e o pensamento tem que ser no jogo de amanhã, tá? O Matheus que vinha treinando separado, eu não sei se ele vai ser relacionado para o jogo de amanhã ou se ele vai ficar no banco, enfim, na verdade vai me surpreender muito se ele for titular, porque ele vinha treinando, né, de uma maneira mais tranquila ali, separado do grupo e tudo mais. Então o Jardim já montou o time de amanhã meio que sem o Matheus, assim, né? Mas vamos ver, às vezes ele aparece aí entre os titulares e nos surpreende. Mas a partir de hoje, ele vai ter que passar a falar menos e jogar mais, né? Então, o que eu, se fosse ele, né, no lugar dele, se eu estivesse no lugar dele, faria? Passaria longe dos microfones, terminou o jogo coletivo e tal, passa direto, não fala com ninguém, ou pede o clube, né, para dar essa instrução lá para a imprensa que não vai conversar com o Matheus, ou coloca aquele segurança, né, grandão, fortão, assim, para fazer uma parede lá para ele, né, para meio que escoltar ele. Mas se eu fosse o Matheus, eu não falaria mais nada com a imprensa, todo mundo já sabe que ele quer sair, todo mundo já sabe das aspirações dele, não precisa ficar reforçando isso, não precisa, né, acaba manchando o nome do time, assim, né, fica parecendo que é uma coisa pessoal, assim, e tudo mais. O pessoal, né, na internet está especulando uma possível briga com o Alexandre Matos, então eu não sei se isso é verídico, não vou me ater a isso também, questões pessoais, mas fato é que a partir de agora ele vai ter que falar menos e jogar mais,
né? Entra ali no campo, mostra o seu futebol, porque bola ele tem. É um bom jogador, é um ótimo jogador, agregou muito desde que chegou ao Cruzeiro, mas precisa fazer mais, né? Pelo jogador que ele é, se ele realmente quer deixar o nome dele marcado na história do clube, né? Porque se ele sai agora, dá aquela sensação de que foi só mais um jogador que passou com a camisa do Cruzeiro. E a gente sabe, né, de todo o histórico do Matheus, aquela entrevista que ele deu para o Players Tribune, falando, né, que o Cruzeiro, que a proposta de vir jogar no Cruzeiro foi algo que mexeu com ele, é o time do coração e tudo mais. Então ele vai ter que fazer dessas palavras dele virarem atitudes dentro do campo, tá? Porque ele está devendo assim para a torcida, né? Então vamos ver como é que a torcida vai reagir a tudo isso. Fato é que a gente vai precisar dar esse apoio, né, para ele inicialmente. É um jogador do Cruzeiro, tem contrato com o Cruzeiro, então eu espero que ele haja, né, da devida forma. Ele está recebendo o salário dele, então ele tem que prestar o serviço para o clube que ele é contratado. Se ele é torcedor, se não é, enfim, isso são outros 500. Mas ele tem que fazer igual a todos os outros 32, 33 jogadores que o Cruzeiro tem no elenco, que tá recebendo o salário, entra em campo, faz a sua parte e pronto. Beleza? É isso que eu espero dele. Vou ficar muito surpreso se ele for querer ficar treinando separado, não ser relacionado para os jogos, ficar forçando uma saída. Imagino eu que o Matheus não tenha esse tipo de atitude, esse tipo de caráter, tá? Então, de novo, ele tem que entrar ali no campo, jogar o seu futebol e cada vez menos chegar nos microfones. Se for no microfone, é para falar coisas relacionadas ao jogo, ao time, enfim, e nada muito pessoal mais, tá bom? Então o foco agora, pelo menos nesses 6 meses, tem que ser 100% no Cruzeiro, e aí em junho, quando a janela abrir, a gente avalia, né? Porque para sair também tem que ter uma proposta. Então, se ele quer sair, ele que coloque, né, o seu empresário para buscar propostas para ele, para trabalhar e trazer propostas para o Cruzeiro, beleza? Até então, ele tem contrato com o clube, mais 1 ano e meio, igual eu falei com vocês, ele é jogador do Cruzeiro e tem que se comportar como, tá ok? Então, pessoal, essa é a minha opinião. Se você gostou, deixa o seu like e fico esperando você para o próximo vídeo, fechou? Eu vou voltar aqui para falar com vocês, eu quero fazer um vídeo sobre o momento atual do Cruzeiro. Eu estava gravando, né, vídeos após cada jogo do Cruzeiro e tudo mais, mas desde o Clássico eu vi que o Cruzeiro está passando por uma instabilidade muito grande, é muita coisa fora de campo, dentro de campo, então eu prefiro consolidar isso. Vou esperar o jogo do América, né, amanhã, para ver se o Cruzeiro vai classificar ou não, e aí eu venho com vocês no domingo ou na segunda com um vídeo explicando aí um pouco desse momento atual do Cruzeiro, fechou? Hoje ainda também, você que gosta de Champions League, vai sair um vídeo com o sorteio que aconteceu nessa manhã para as fases de oitavas de final da Champions League, então fica ligado aí que daqui a pouco eu vou gravar o vídeo e já vou lançar para vocês também, fechou? Então até o próximo vídeo, tchau, tchau!